Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja conosco. Para mais um estudo da palavra do Senhor, Paulo em Colossos. Vamos entender isso, tá? De acordo com a Bíblia. Começando um ano aí forte, esperando Jesus voltar. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo pão, primeiramente pelo dia que Ele nos deu, né? Depois o pão de cada dia que Ele nos dá todo dia. Vamos lá. Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós e continua fazendo. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia também. Derrama sobre meus irmãos e sobre minhas irmãs o Espírito Santo, Senhor, abrindo a mente deles, o coração deles, para entender tuas santas palavras. Graças te damos, Senhor Jesus, pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia, pela tua paciência conosco. Nos perdoa, Senhor. Somos fracos, mas perto do Senhor somos fortes. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, Paulo em Colosso. Série que nós estamos fazendo de Paulo aqui, aprendendo muito com Paulo. Assim como aprendemos com Josué, né? Meu irmão, não há registro aqui na Bíblia de Paulo na cidade de Colossos. Não tem registro. O que revela a sua eficácia da sua estratégia evangelística? Desculpa aqui. O que revela a sua eficácia da sua estratégia evangelística? Porque alguém convertido por Paulo em outro lugar, né, foi até Colossos e evangelizou Colossos. Paulo não foi, não tem registrado que Paulo esteve lá, mas pessoas que foi convertido por Paulo esteve lá. Tá? O evangelho chegou à cidade por meio de Epáfras. Epáfras, o morador local que levou mensagem aos seus conterrâneos. Epáfras. Então ele chegou com mensagens ali de Paulo. Tá? Ele me levou mensagem aos conterrâneos ali. Tá? Isso você pode ver no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 12. Vamos dar uma olhada aqui na Bíblia. Colossenses 4, versículo 12, está assim, ó. Saldo vós, Epáfras, que é dentre vós o servo de Cristo, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas suas orações, para que vós conserveis perfeito e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Amados, veja só. Tudo se conforma aqui, né? Veja que Epáfras era um filho da fé ali de Paulo, convertido por Paulo. Tá? Pela pregação de Paulo, enviando de volta para Colossos, tá? Onde ele também pregou o evangelho e onde ele fundou uma igreja. Colossos tinha igreja. Tá? Então, Paulo, convertendo esse homem, ele fundou a igreja. É por isso que Paulo fala que Epáfras é da igreja de vocês. Quando nós vamos lendo a Bíblia, Paulo diz, esse que é da igreja de vocês, né? Porque ele sabia que ali ele tinha pregado e criado igrejas ali, formado grupos do povo de Deus, tá? É por isso que Paulo fala que Epáfras era da igreja de vocês. Então existia uma igreja em Colossos, com certeza, tá? Então, se Paulo não esteve ali, essa igreja foi fundada
com certeza por Epáfras, que foi convertido por Paulo. O evangelho se espalhou nessa região, sabe por quê? Porque Apocalipse capítulo 1, versículo 4, diz que o evangelho se espalhou por toda a Ásia, viu? Em Apocalipse 1, fala que existia ali 7 igrejas. Tinha 7 igrejas, nós podemos falar de Éfeso, né? Ali, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, né? Paulo era sabe o quê? Um plantador de igrejas. A realidade é essa. Todo mundo que ouvia a palavra dele saía espalhando e criando as igrejas. A explicação para esse crescimento inclui a chegada da mensagem ali na cidade de Colosso, tá? E o trabalho dos que ouviam a pregação de Paulo na cidade de Éfeso, uma cidade muito importante. Paulo pregando em Éfeso, o povo ouvia, muita gente ali. Povos de outras cidades, povo de outros locais. Ali tinha um porto muito grande. E com isso saía espalhando a palavra de Deus onde chegava nas suas cidades. Paulo, fundador de igrejas. Queridos, essa cidade de Éfeso era a mais importante cidade da Ásia Menor ali, tá? Ali tinha um grande centro portuário, tá? Que desembarcava muitas pessoas de outras regiões, que ouvia Paulo. Ali todos que iam até a cidade ouvia o evangelho, levava para suas cidades, com certeza. Tudo isso aconteceu também com Epáfras, né? E com os outros também. Hoje, Éfeso é uma cidade em ruínas, sabia? Os arqueólogos vão lá, mas é uma cidade em ruínas. Tá hoje. Porém, muitas ruínas estão perfeitas e conservadas ainda. É uma cidade visitada, lugar turístico. Tá? Efésios. Mas Colosso foi localizado a cerca de 15 quilômetros, tá? Ao sudeste de Laodiceia. Por isso, né, há menor informações sobre Colossos do que outras cidades da região. Colossos foi uma cidade que não foi muito falada, mas ela foi descoberta. Os arqueólogos descobriram. Tá? E estão tentando descobrir mais coisas de Colossos. Tá? Por isso eles descobriram que ficava a 15 quilômetros, né? 15 quilômetros ali do sudeste de Laodiceia. Por isso não teve muitas informações dela na região. Mas Colosso, como outras cidades que eram romanas, né? Eles adoravam muitos deuses, né? As práticas pagãs eram um desafio no evangelho e a fidelidade do evangelho. Como uma região dominada pelos romanos, não poderia dar outra, né, querido? O paganismo crescia, era muito forte lá, tá? Outros cristãos conhecidos de Colosso foi outro cidadão chamado Filemão, que a Bíblia fala dele, que talvez se converteu na mesma época de Epáfras. Filemão, né? Você pode ler Filemão capítulo 15 e 16. Veja o que Paulo fala para esse homem. Vamos ver aqui. Filemão, capítulo não tem Filemão, tá? Filemão é verso 15 e 16, tá? Tá assim, ó. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre. Vamos ver de quem é que Paulo está falando aqui. Para Filemão.
Versículo 16. Não como escravos, não mais como escravo esse homem. Antes, muitos, muito acima de escravo, como irmão. Caríssimo. Um irmão muito caríssimo, tá? Especialmente de mim, e como maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. De quem Paulo estava falando aqui para Filemão? Veja que aqui Paulo está falando do escravo Onésio. Onésio, na verdade o nome dele era Onésio, tá? Que se separou do seu senhor ali dele e fugiu da casa de Filemão, mas foi convertido por Paulo e agora estava retornando para a casa de Filemão, porque Paulo mandou um recado para ele: receba esse homem, mas não mais como escravo, mas como um homem em Cristo Jesus, tá? Veja que Paulo manda dizer para Filemão que Onésimo estava voltando, não como escravo, mas como um irmão, caríssimo, em Jesus Cristo. Assim como nós, irmãos, somos também em Jesus. Somos irmãos em Jesus. Queridos, por mais que repudiamos a escravidão, como entender os conselhos do apóstolo Paulo a Filemão? Paulo foi o primeiro cara que eu vi aqui até hoje na Bíblia que se proclamou aqui contra a escravidão. Tá? Queridos, por mais que repudiamos a escravidão, como entender os conselhos do apóstolo Paulo a Filemão? Veja que a libertação dos escravos já começou com Paulo. Mas, amados, você e eu somos livres em Jesus Cristo, não escravo. Ou o escravo. O que você acha? Paulo rebateu e mandou ele de volta para Filemão. E falou: receba ele, mas não mais como escravo. Com certeza, Filemão não queria mais aquele homem como escravo, mas ele falou: vou continuar sendo seu escravo, porque você é o patrão bom. Meu irmão, meus amados, bom entre aspas, Porque Paulo teve que mandar uma advertência para ele. Por que ele fugiu de lá? Meus amados, você e eu somos livres em Jesus Cristo. Mas não se esqueça, tá? Somos servos de Jesus Cristo. Nós somos livres, mas servos de Jesus. Tá? Como é bom, eu te diria, como é bom ser escravo de Jesus, Já pensou? Como é bom você ter um Senhor como Jesus Cristo na nossa vida. É bom ou não é? Eu quero ser escravo do meu Senhor Jesus. Ele não me aceitaria como escravo. Mas eu falava: eu sou seu escravo. Eu quero ser seu escravo, Senhor. Ele me falaria: não, João, eu te amo. Você é meu filho. E a gente queria servir ele pro resto da vida, queridos. De tão bom. Morreu por você. Pagou o preço na cruz do seu pecado. Como é bom ter um Senhor desse, Queridos, uma vez, um escravo tinha 2 metros de altura, muito forte. Era o homem mais desejado naquela região por todos os fazendeiros, por todos os senhores que tinha ali. E esse homem foi colocado à escravidão. E esse homem, por ser escravo, trabalhava por 3, 4 homens, de tão forte que ele era e vigor. Então seu senhor resolveu botar ele à venda.
parou a cidade. Todo mundo queria conhecer e ver. Quem não conhecia ele, queria ver aquele homem. A força daquele escravo, como ele era forte, como ele era alto, como ele trabalhava por 4 homens. Então parou, todos os senhores foram lá. Mas teve um senhor que mandou a família, se reuniu toda a família e amigos na sua casa. E falou, vocês ficam aqui e daqui a pouco eu vou comprar o escravo lá. E eu vou trazer ele para cá. Quem vai comprar ele sou eu. E ele foi na cidade. E quando começou o leilão, ele foi e pagou mais alto. Mas o escravo, ali no tronco, exposto para todo mundo, gritava bem alto. Quem me comprar vai perder o dinheiro. Eu vou morrer no tronco apanhando, mas eu não vou ser mais escravo de ninguém. E ele gritava constante isso daí. Mas o Senhor, ninguém queria mais comprar ele quando ele falava isso. Mas o Senhor foi lá e comprou. E quando pagou, que pegou ele, que foi colocando na carruagem, ele falou, olha, eu estou dizendo para o senhor perdeu o seu dinheiro. Eu vou morrer, já vou direto para o tronco lá. Mas de escravo eu não trabalho mais para ninguém. E o dono quieto falou assim, você não é meu escravo, vamos. Ele falou, estou falando que o senhor perdeu o seu dinheiro. E o senhor pagou algo. E eu falava, para ninguém comprar. E assim foram. Quando chegaram em casa, que a família, os amigos que estavam lá na mesa, viram aquele homem, ficaram espantados. Com a altura, com a força, com o vigor dele. E ele falou, não falei que eu ia comprar ele? Aqui está ele. Falou, sente na mesa junto conosco. Primeiro mandou alguém levar ele para dar banho, trocar de roupa. E ele gritou para todo mundo na mesa. O senhor perdeu o seu dinheiro, avisa a sua família. Eu vou direto para o tronco. Não trabalho de escravo mais para ninguém. O dono falou, você não é meu escravo. Quem falou que você é meu escravo? E ele chegou e falou, senta na mesa. Vamos comer com todo mundo junto. Um escravo sentar na mesa com o dono, não existia isso. Mas na casa daquele senhor existia. E sabe o que aconteceu? Ele não comeu. E ele ficou ali emburrado e falou, não vou comer, você não vai me conquistar com a sua comida. Fala onde é o tronco e pode mandar me matar. Não vou ser seu escravo. Não vou ser escravo de ninguém mais. Aí o dono mandou todo mundo levantar da mesa e falou, vamos para outra mesa. Ele está com vergonha. E mandou os outros que trabalhavam para ele servir ele. E ele olhou para aquele pessoal que estava ali do lado e falou, vocês não são escravos? Ele falou, não, nós somos funcionários dele, é o melhor patrão da nossa vida. Nós não queremos ir embora daqui. Então sabe o que aconteceu? Ele falou, é verdade isso? Ele falou, é verdade. Você não é escravo aqui de ninguém. Inclusive tem sua cama lá, seu lugar para você dormir, tomar banho todo dia. Você não é escravo. Nós trabalhamos aqui para o maior prazer da nossa vida, para o nosso patrão. Então aquele escravo levantou, foi até a mesa daquele patrão e falou, eu não sou seu escravo? Ele falou, não. Aí ele pegou na mão do patrão e apertou. Falou, a partir de hoje eu serei seu escravo, até morrer. Nunca ninguém me tratou assim. Mas o patrão insistiu, falou, você não é escravo de ninguém aqui. Ninguém aqui quer você como escravo. Ele falou, mas eu quero ser seu escravo, eu vou ficar como seu escravo. Queridos, a história mostra para nós que você tem que vir para as pessoas livremente, espontaneamente. O patrão usou uma estratégia e aquele homem ficou trabalhando para ele por 3, 4 homens e trabalhava contente, cantando, sem ser escravo, sem ser nada.
E o patrão ainda falou, se você quiser ir embora, pode ir embora, você está livre. Eu te dei a carta de alforria. Mas ele não quis. Ele falou, não, eu vou ficar com o senhor. Até morrer. E não tem para onde ir. Você entende? Mesmo assim, ele ficou servindo ao Senhor. Jesus Cristo não quer nós como escravo. Mas nós se oferece pelo amor dele por nós. Por tudo que ele já fez e continua fazendo. Eu me ofereço ser escravo do Senhor. Embora ele não queira. Mas eu quero ficar do lado dele, ficar com ele. Como é bom ter um Senhor desse que já morreu por mim. Você não quer? Que estudo maravilhoso, queridos. Próximo estudo. As igrejas de Filipe e de Colossos. Tá? Vamos entender isso mais tarde. Fique com a paz do Senhor, que Deus tome conta de você, que o amor de Jesus Cristo seja derramado sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Tchau, pessoal. Fica na paz do Senhor. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal. Vamos junto. Se inscreve aí.